Esse vídeo é um trabalho do Sebrae Mato Grosso do Sul por meio dos consultores da Rede Simples, Rubelei Bogarelli, Eloy Trindade e Lívia Borges. O objetivo é apresentar a construção de respostas padrão e da tabela de grau de risco, instrumentos que apoiam o uso do sistema integrar, especialmente na análise de viabilidade pelas prefeituras. O preparo e uso de respostas padrão é uma maneira prática para o dia a dia dos responsáveis pelas análises de viabilidade, pois deixa as respostas prontas com a relação de documentos, justificativa, taxas e orientações ao empresário, tudo de uma forma detalhada e padronizada, independente de quem está respondendo a consulta. Para a construção dessas respostas, usa-se um arquivo Word, onde estão os modelos prontos de análise dos principais casos de indeferimento, como erros no endereço informado ou divergências com cadastro imobiliário, deferimento com condicionantes para aquelas atividades que precisam de um licenciamento e simplesmente deferimentos. Os modelos estão disponíveis junto a este vídeo para download. A partir desses modelos, conforme as necessidades que surgirem, os profissionais da Prefeitura podem construir novas respostas, adaptando o arquivo de respostas padrão ao dia a dia do município. Da mesma forma, o arquivo pode ser personalizado com a inserção do brasão do município, nome da secretaria e departamento no cabeçalho ou no rodapé do Word. No dia a dia, sempre que for usado o modelo de resposta padrão, deve-se colocar o número do protocolo de viabilidade, garantindo que a resposta dada pela Prefeitura corresponda à consulta realizada pela empresa. Esse primeiro modelo é um caso de indeferimento usado quando o endereço informado pela empresa não existe ou está divergente com o cadastro imobiliário do município. Nesse caso, não tem por que listar a documentação ou informar valores para o empresário, pois a análise foi indeferida. É essencial, então, orientar claramente ao empresário como regularizar essa pendência, indicando o órgão a ser buscado, com o seu endereço completo, uma vez que muitos empresários e seus contadores não são do município, com o telefone, horário de atendimento para maiores informações. Além disso, podem ser listados os documentos ou informações necessárias para regularizar a pendência. No campo Observações, deve-se deixar claro para o empresário que, uma vez regularizada a pendência, deve-se protocolar nova consulta de viabilidade, pois não é possível reanalisar consultas indeferidas. Quando o imóvel está irregular, a viabilidade não deve ser indeferida apenas por esse motivo, visto que o processo de formalização pode ser para a realização de um financiamento para a construção ou ampliação do imóvel, além de que o imóvel provavelmente já deve existir, apenas não está registrado no setor de registro de imóveis da Prefeitura, que deve aproveitar essa oportunidade para fiscalizar e regularizar o mesmo. A viabilidade, então, deve ser analisada sobre a ótica da possibilidade da atividade no local pretendido e o empreendedor deve ser orientado que o imóvel está irregular na Prefeitura e que ele deve procurar o setor responsável para essa regularização. E o local para essa orientação é justamente nesse campo. Esse aqui é um modelo de deferimento com condicionante, usado para análise de viabilidade, onde é permitida a instalação da empresa na localidade informada, mas em decorrência da atividade principal ou secundária, é necessário um processo de licenciamento. Nesse caso, licenciamento da Vigilância Sanitária Municipal. No campo de documentação, com a ajuda da Vigilância Sanitária Municipal, deve ser listada a relação de documentos a ser apresentada para dar início ao processo de licenciamento. No caso desse exemplo, requerimento, dados da empresa, cartão SUS do responsável técnico da empresa e outros. Quanto às taxas, é preciso informar o valor. Nesse caso, há duas possibilidades como exemplo, a de valor fixo e a de valor variável, informando com base em que a taxa varia e um telefone para maiores informações e detalhamentos do valor. Há casos de prefeituras que no final da viabilidade como anexo coloca para o empresário a tabela completa de valores das taxas conforme suas variáveis como porte, tamanho, local, etc. No campo Orientações,
Além de indicar a localização do órgão licenciador, no nosso modelo já temos listadas as principais normas federais e estadual, cabendo ao município preencher com a sua legislação municipal. Além do modelo da Vigilância Sanitária Municipal, há modelos para o Serviço de Inspeção Municipal, para o órgão ambiental municipal, e nesse caso só se usa se a licença for dada pela Prefeitura e não pelo IMASU, além do modelo dos bombeiros. Por fim, tem-se o modelo de deferimento para atividades de baixo grau de risco com dados completos. Nele está claro que não é necessário o protocolo presencial de documentação da Prefeitura para a abertura da empresa, pois os documentos entregues na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, presencial ou pela internet por meio da Junta Digital, serão compartilhados com a Prefeitura e o seu alvará será emitido pelo sistema integrado. Tal como apresentado antes, é preciso detalhar as taxas e no campo orientações, é reforçada a ausência da necessidade de protocolo de documentos na Prefeitura, é destacado que o alvará a ser emitido é um alvará provisório, além de indicar que o alvará será obtido no portal de serviços do site da Junta, no item Consulta Formalização. Assim, no dia a dia, o analista da Prefeitura seleciona o modelo, adiciona o número de protocolo e gera um PDF para ser inserido no sistema na resposta de viabilidade. Nos casos de deferimento com ou sem condicionantes, é importante saber quais atividades precisam ou não passar por um processo de licenciamento. Dessa maneira, é essencial considerar o grau de risco de todas as atividades ou quinais listados na consulta de viabilidade, principal e secundários. A tabela de grau de risco é o instrumento a ser usado nessa consulta. Ela deve ser construída em conjunto por todos os órgãos licenciadores do município, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, se o município tiver termo de cooperação técnica assinado com o IMASU para o licenciamento municipalizado e demais órgãos municipais, se for o caso, como o Serviço de Inspeção Municipal, aqueles que respondem pelo zoneamento, uso e ocupação do solo, se houver local e horário específico com atividades econômicas proibidas, patrimônio histórico e outros. A tabela é construída a partir do arquivo Excel disponibilizado pelo SEBRAE, contendo todos os códigos quinais e as considerações de grau de risco de acordo com as resoluções nacionais e que o município pode seguir como base para a construção da própria tabela. Usando então essa tabela base como apoio, cada órgão vai, conforme a legislação vigente, marcar com X as atividades passíveis de licenciamento e destacar em vermelho as de alto risco, ou seja, cujo licenciamento é mais complexo e não é possível iniciar as suas atividades sem uma vistoria prévia. Assim, por exemplo, a vigilância sanitária, considerando a legislação vigente, e cabe destacar nesse caso a Resolução 153 e a Instrução Normativa número 6 de 2017 da Anvisa, que já lista as atividades conforme o grau de risco, vem somente no que tange o seu processo de licenciamento, marcando as atividades de baixo risco e destacando em vermelho as de alto risco, deixando as demais como isentas. O mesmo é feito pelos demais órgãos licenciadores, gerando como um produto final uma tabela consolidada de grau de risco do município, que deve ser usada pelo responsável pelas respostas de viabilidade no dia a dia. Cabe lembrar que, segundo a lei, nesse caso o artigo 6º da Lei 123 de 2006 e o artigo 5º da Resolução CGSIM número 22, na falta de legislação específica de definição de grau de risco, aplique-se o anexo 2 da Resolução CGSIM 22, também disponibilizado pelo SEBRAE. Por fim, é importante destacar que tanto essa tabela de grau de risco como o arquivo de resposta padrão é uma primeira versão do município e deve ser sempre atualizada conforme a necessidade da Prefeitura ou de acordo com as mudanças na legislação. Para maiores informações quanto à construção de respostas padrão e da tabela de grau de risco, procure o consultor do SEBRAE responsável pela rede simples no seu município.